seu Wagner nome? Gonçalves da Silveira Júnior, presidente da CDL, gestão 2021 até 2024. O empreendedorismo está dentro de mim desde pequeno. Eu comecei com 9 anos, né, como vendedor de jornal, em postos de gasolina, catava papel, catava ferro velho para vender, vendia picolé em campo de futebol, então sempre gostei de ganhar dinheiro. E isso acho que é um dom que eu nasci com isso, né? Eu herdei do meu avô, e que já era empreendedor em Goiânia. E com o passar do tempo eu formei em engenharia agronômica na época, ia especializar em virologia vegetal, já tinha trabalho publicado na área acadêmica, né, de pesquisa, e decidi largar tudo para entrar no comércio. E comecei como vendedor, representante comercial. Eu vendia ração para pássaros no Carrefour, eu vendia alarmes nessas lojas de alarmes, vendia disco de lixar mármores. Então eu tinha uma representação pequena, uma salinha com a secretária, e quando o evento do Plano Cruzado, meu pai já tinha uma loja pequena com 4 funcionários e era em cima da minha sala, era embaixo da minha sala. E aquela loja começou a ter mais movimento e eu comecei a ficar mais tempo na loja e aquilo foi me tomando tempo, a loja foi melhorando e com o Plano Cruzado as coisas foram crescendo. Nós compramos um computador na época, um CP500, para poder reajustar preço de tabela, porque a inflação era de 1.000, 2.000% ao ano. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 87 eu decidi fechar a minha empresa de representação. Tínhamos aberto uma empresa, uma filial, eu e mais 2 irmãos na Asa Sul, na Asa Norte, na 704 Norte, mas era uma empresa bem pequenininha, né, com três funcionários, meu irmão, o outro irmão e um ajudante. E começamos, eu em Taguatinga, meus irmãos na Asa Norte, começamos pequenininhos, fomos crescendo, aí compramos um terreno no CIA, construímos um terreno no CIA. Desse terreno no CIA, a loja começou a crescer mais ainda, a gente começou a abrir lojas, abrimos até 8 lojas em Brasília. Aí veio a crise da década de 90 e a gente teve que fechar lá 4 lojas, ficamos com 4. E em 2003 eu decidi encerrar a sociedade com meus irmãos e começar novamente do zero, no ano de 2003. Aí começamos praticamente numa lojinha lá em Taguatinga e de lá para cá nós crescemos, abrimos uma loja no CIA, ampliamos a loja de Taguatinga, abrimos uma loja elétrica, abrimos uma loja de agropecuária, mas não deu certo, mas foi aberta e fechada, abrimos uma filial também no Samambaia, também não deu certo, fechamos. E abrimos a loja de venda de parafusos também. E com o passar do tempo, a gente começou a ver o mercado de turismo rural. A gente tinha uma área no Corumbá 4, a gente começou a fazer da casa que a gente tinha lá um outro negócio. Então, hoje a gente tem esse negócio de turismo rural também, lá no Lago do Corumbá 4, de locação temporária de residência. E de lá para cá, como eu entrei para a CDL em 1995, a convite do então presidente Dimas Thomas da Fonseca. Eu era da Associação Comercial desde 88, né? Com 26 anos eu entrei para a Associação Comercial, era diretor da Associação Comercial. E quando o Dimas me convidou para participar da CDL, em 1995, ele foi na minha loja e me convidou para ser o diretor financeiro da entidade. Me fui pego de surpresa, porque eu nunca esperava em participar da CDL, porque eu vinha na CDL por causa das grandes festas do mérito lojista que tinha no final do ano, né? Eram festas muito badaladas, muito, muito boas, né? E a gente também participava de algumas palestras que eram feitas, alguns encontros da CDL. E como a gente aparece e sempre é lembrado, quem aparece é lembrado. E o Dimas me convidou, eu pedi uma semana de prazo, conversei com a minha mulher, conversei com meus irmãos, e decidi entrar para a entidade e ficar em 2 entidades, tanto na CDL como na Associação Comercial. E quando eu entrei, eu já comecei a sentar na cadeira de diretor financeiro, né, que eu nunca tinha pensado em ocupar em lugar nenhum. E
fizemos a primeira coisa era a revisão de todos os contratos da entidade, fazermos um pente fino nas coisas para mim poder entender o que é o dia a dia da CDL. E de 95 para cá, a gente aprendeu muito. Eu acho que a entidade foi uma escola para mim, em termos de vida de empreendedorismo, de vida social, com os amigos que a gente fez aqui, de vida empresarial, pelos negócios que a gente fez também, estando aqui na CDL, a gente fez muito negócio, porque você conhece muitas pessoas e desses conhecimentos você faz alguns negócios. Na vida pessoal da família, né, a gente também, praticamente meus 2 filhos foram criados durante toda a minha estada dentro da entidade, né, começaram aqui também a participar do dia a dia das entidades desde os 2 meses de idade, nas convenções nacionais. O próprio João Pedro, com 2 meses, esteve na Convenção de Pernambuco, o Guilherme, com 2 meses, na Convenção de Belém. Então, a gente fez daqui um espaço de convivência familiar. A gente se sente uma família, fazendo parte de uma família chamada CDL. Então, esse percurso todo que a gente passou pela entidade, eu participei de todas as diretorias, fui vice-presidente na segunda gestão do Antônio Augusto, e quando era para mim poder assumir, porque o Antônio Augusto acabou a sua gestão, o próximo presidente seria eu. E num acerto com o Pedro Américo, eu abdiquei de assumir a presidência. Na época eu era muito novo, tinha 36 anos. Abdiquei de assumir a presidência e deixar o Pedro e continuar como diretor. E fiquei como diretor em várias diretorias até o ano de 2020. E de lá já estava na vice-presidência do então presidente Zé Carlos. Assumi a presidência da entidade e desses 4 anos eu apliquei tudo que eu aprendi na vida como empresário e tudo que eu aprendi na vida como participante dessa família CDL. Conheci todos os departamentos da entidade, aprendi muita coisa dentro da entidade, conhecia todas as pessoas, conhecia todos os produtos praticamente que a gente trabalha. Então a gente, quando assumiu de uma forma muito tranquila, porque eu não via nenhum percalço pela minha frente de não dar conta do que eu estava assumindo. E isso me ajudou muito, né? A experiência de quase 26 anos de CDL na época que eu assumi, isso ajudou eu, na minha parte pessoal, sobremaneiramente para poder tomar conta da entidade e assim a gente fez, né? Até hoje estamos aqui terminando nosso mandato, aqui nesse ano 2024, entregando a entidade aí pronta para as próximas gerações. O principal fator assim, que aconteceu na minha gestão foi a pandemia. Eu peguei o 2º ano de pandemia, né? Entrei aqui no dia 1º de janeiro de 2021, já com a pandemia, ainda em atividade. A gente estava no processo de redução do quadro de colaboradores, porque a situação estava também ruim para a entidade, porque você cai as vendas, cai o comércio fechado, muitas lojas fechadas, muitas vendas perdidas e muitas consultas sem serem feitas, né? Então você tem uma redução de receita. O Zé Carlos começou esse trabalho de redução de receitas e eu continuei no início da minha gestão, também reduzindo essas despesas até preparar para quando o comércio voltasse ao normal. E assim foi feito, o comércio voltou ao normal, né? A pandemia termina no final de 2021, e aí a gente começa a crescer de novo, começamos a contratar novamente, né? Mudamos, infelizmente tivemos 3 superintendentes na minha gestão, então isso atrapalhou muito, né, o dia a dia. Tivemos 3 contabilidades na minha gestão, troca de 3 contabilidades, então pensa bem, você ter 3 trocas de contabilidade em 3 anos e ter 3 superintendentes em 3 anos de gestão. Isso atrapalha qualquer empresa que existe. E só que não, aqui não. A gente conseguiu crescer, conseguiu gerar caixa, conseguimos fazer as reformas que a gente tinha prometido fazer e entregamos a entidade com caixa maior ainda do que recebemos e com os investimentos muito grandes que a gente fez durante esses quase 4 anos de existência. De existência não, de gestão. Eu só sei que a gente teve a gestão do Pedro foi uma gestão muito
ativa, eu acho que das gestões mais ativas de diretoria, de união de diretoria, foi a gestão do Pedro Américo, em 2000, 2001, 2002, parece. E essa gestão tinha muita brincadeira, que o Pedro era uma pessoa muito brincalhona. Então, essas gestões, as coisas, os fatos que aconteciam, eram muito divertidos, a gente eram muito unidos, né? Nossas mulheres todas, as diretoras, as mulheres dos diretores, então a gente era muito unido e sempre participava de reuniões. Nessas reuniões sempre tinha muitas piadas, muitas colocações, muitos fatos bizarros, né? Um deles foi uma festa fantasia. Essa festa fantasia foi muito hilária, né? Porque as pessoas se fantasiaram mesmo, né? De Elton John, outra de caipira, outro de Elvis Presley. Então, era muito interessante. Então, foi uma das reuniões mais hilárias, foi essa festa fantasia, entre outras que a gente fazia na época da gestão do Pedro, né? Mas são todas, se for enumerar aqui, tem que escrever um livro de tantos eventos que a gente participou, porque a gente tem isso gravado, né? A gente tinha todas essas convenções, principalmente convenções que a gente ia. As convenções eram anuais, então todas as convenções se fazia um resumo com um filme. E nesses filmes tem muita história, né? Se for pegar para lembrar, até a gente não lembra de tanta história que tem. Mas a gente tem muito, foi uma época muito boa de convívio, de aprendizagem, de conhecimento pessoal, de evolução do nosso espírito também, porque a gente conhece as pessoas, começa a conviver com outras pessoas e começa a aumentar a sua percepção de vida, de como é que é a vida, não só do seu ciclo, mas de vários outros ciclos que a gente transitava, porque a gente não transitava só no ciclo CDL. Você tinha o ciclo da CNDL, da Confederação de outros estados, então você convivia com muita gente, né? Principalmente outras entidades e classes co-irmãs. E você vai aprendendo, vai conhecendo, vai vendo as coisas positivas, as coisas negativas e vai crescendo pessoalmente, você vai crescendo muito com isso. Quando eu entrei, a gente fez a promessa de deixar a entidade livre, leve e controlada para o presidente e os seus diretores ficarem livre, leve e soltos. Essa foi uma colocação que eu fiz no meu discurso de eleito, assim que a gente acabou a eleição. E a gente está deixando isso para as próximas gestões futuras. Nós temos o tripé, né? Deus, família e trabalho, né? Então a gente está levando para as próximas gestões uma entidade livre, leve e controlada, para o presidente ficar livre, leve e solto, para poder continuar tendo a família, o trabalho e Deus com mais proximidades, muito mais próximo, porque você, se não tivesse tripé, você atrapalha a sua vida pessoal, você atrapalha a vida familiar, porque se você dedicar a uma entidade e deixar fora a sua família, deixar fora seu trabalho, primeiro você acaba com a sua família, né? Separa da sua mulher, você acaba com o seu negócio, você atrapalha seu ganha-pão, porque aqui a gente está como voluntário, então você tem que priorizar Deus, a família e o negócio antes da entidade. Por isso que eu deixei a entidade livre, leve, controlada, para o diretor ficar livre, leve e solto, para ficar dentro do tripé, família, Deus e trabalho. É assim que eu espero que os próximos, com a CDL toda organizada, e olha só, ela não está toda organizada, ela vai ficar a mais ainda, que os próximos gestões que vão para frente vão melhorar ela ainda mais. Porque cada um que passou por aqui, e dependendo do tamanho do que ele fez, ele botou um tijolo no nosso alicerce, né? Desde 65, cada um bota um tijolinho no alicerce da CDL. E esses últimos 17 presidentes, eu sou o 18º, fizeram a base da entidade ficar muito sólida. E por isso que ela tem condição de perpetuar por mais 60 anos tranquilamente, porque a gente preparou a entidade para isso. E eu deixei ela livre, leve e controlada para poder os presidentes futuros ficarem livres, leves e soltos para poder construir e manter isso aqui por mais outros 60 anos.